Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui e vamos dar início aqui à nossa temporada de doces finos. Nós teremos conteúdos aí a semana inteira, vão ser 5 dias de bastante conteúdo, de bastante aprendizado aí para vocês. E eu quero que vocês terminem essa semana já sabendo de praticamente tudo aqui sobre os doces finos. Então eu vou passar para vocês aqui o roteirinho de como que vai ser essa incrível semana e eu espero que vocês não percam nenhum dia. Então, na aula de hoje nós vamos aprender o que é um doce fino, quais são os tipos de doces finos que existem no mercado. Existem infinitas opções de doces finos, mas eu vou trazer algumas aqui para vocês poderem ver. Qual o tipo de chocolate que eu devo utilizar, quais são os eventos que se encaixam para esses tipos de doce, a forminha ideal que você deve utilizar, quem é que monta, né, essa mesa de doces finos e para finalizar, o que nós devemos esperar desse mercado, né, quais são as tendências, as expectativas aí para 2024. Então esse é o roteirinho para hoje, para segunda-feira, e amanhã, na terça-feira, nós vamos abordar um outro assunto que também envolve aí os doces finos. Além de trabalhar com os doces, nós também podemos oferecer lembrancinhas, então a gente vai falar aí quais são os tipos de lembrancinhas que nós podemos oferecer, seguindo logicamente o ramo da confeitaria, as embalagens que a gente pode utilizar para poder agregar mais valor ainda para o nosso cliente, se é possível conciliar a produção dos doces finos juntamente com a produção das lembrancinhas. E para finalizar também na nossa terça-feira, também vai ter muito conteúdo, como agregar valor, né, das lembrancinhas para o cliente solicitar comigo. O que me difere das demais confeiteiras e como eu posso me destacar perante a tanta concorrência. Então esse vai ser o assunto que nós vamos falar amanhã, na terça-feira, sobre as lembrancinhas. E na quarta nós vamos falar sobre o bem casado. O bem casado, ele tem que entrar nessa semana aqui, por quê? Porque ele é uma opção que muita gente pede, muitos clientes solicitam bem casado, ele faz parte da tradição, ele existe há muito tempo já, então a gente vai abordar um pouquinho sobre ele. E na quinta-feira nós vamos falar de uma outra possibilidade, né, de lembrancinha, para aquelas pessoas que não gostam do bem casado, que preferem outra opção de lembrancinha, então a gente vai falar sobre o brownie, tá? O que é o brownie? Porque é tão difícil de acertar essa receita e quais as opções diferenciadas, né, que nós podemos incluir para valorizar ainda mais essa receita. Então o brownie, ele tá meio abafadinho aí, as pessoas não têm muito costume de pedir porque não conhece ou tem um pouco de receio por conta de experiências, mas eu explico para vocês certinho na quinta-feira. E para fechar a nossa semana com chave de ouro, na sexta-feira, a gente vai parar um pouquinho com a teoria, porque serão 4 dias de teoria, mas vai ser muito aprendizado. Nós vamos fazer uma receita aqui incrível. Eu vou trazer para vocês, eu vou ensinar a fazer 2 versões da mesma caixinha, é o mesmo docinho, mas a gente pode fazer 2 versões diferentes dela, que é uma caixinha aberta e outra caixinha fechada, e um recheio incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. É o de brigadeiro de laranja. Então não perca, na sexta-feira vai ser mais incrível ainda a nossa semana. Então agora que você já sabe o que vai rolar nessa semana inteira aqui, já passei esse roteirinho para vocês, nós vamos começar já a abordar sobre esse assunto dos doces finos. Mas antes, eu gostaria de me apresentar para vocês, porque tem muita gente nova por aqui, tem gente que não me conhece ainda. Eu me chamo Fernanda Massa, eu estou aqui no ramo da confeitaria trabalhando já com doces finos há mais de uma década. Sim, gente, mais de 10 anos que eu trabalho com doces finos. E no início para mim foi muito difícil, como para qualquer pessoa que está começando na área da confeitaria, não é fácil. A gente vê outras pessoas fazendo, parece que é fácil, que é simples, mas não é tanto assim quando a gente começa a colocar a mão na prática antes de começar os estudos, né? Na época eu não sabia nada, eu simplesmente só tinha vontade de começar a fazer doces, então eu comecei a fazer brigadeiro. Eu fazia os doces na cozinha, hoje eu tenho meu ateliê, eu tenho um espacinho separado da minha cozinha, que eu só faço os doces. Mas antes eu não tinha, eu fazia com o que eu tinha em casa mesmo, então eu sempre falo pra vocês, comece com o que você já tem. Se você esperar ter tudo para começar, você nunca vai começar,
tá? Se eu tivesse esperado, eu não teria começado. A gente tem que estar sempre dando tapa a cara mesmo. Só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. Então, eu comecei na cozinha da minha casa. A minha cozinha, ela é um ovo, ela é bem pequenininha, mas eu conseguia fazer meus doces ali, claro que não uma grande produção. Mas no começo a gente não tem, assim, tantos pedidos, até porque as pessoas estão ainda te conhecendo, ainda vai experimentar os seus doces, vão saber como é que é o seu trabalho. Então, para você começar, você pode começar com o que você já tem mesmo. Então, eu comecei na cozinha da minha casa, eu utilizava o balcão, né, o meu armário mesmo, o pedacinho da pia para poder fazer os doces ali, o meu fogãozinho de 4 bocas, a geladeira eu tinha que dividir. E eu não sabia muita coisa. Na verdade, eu não sabia nada, né? Eu comecei sem saber. Eu vi algum vídeo aqui, outro ali, na internet. E não tínhamos tantos vídeos mostrando sobre esse assunto. Eram mais cursos pagos em alguns locais, né? Que seriam aqueles cursos presenciais. Na época tinha bastante, mas o custo era mais elevado, então estava fora da minha realidade. Eu não tinha como pagar para poder fazer esses cursos. E aí eu sempre pesquisando, vendo na internet um vídeo ou outro, quando tinha, porque era raro, mais de 10 anos atrás, não tinha a quantidade de vídeos, né, de cursos que a gente tem hoje. Mas eu não desisti, eu fui atrás, eu fui sempre pesquisando, eu ficava olhando aquelas revistas que tinha em supermercado, na própria Chocolândia, que é onde hoje eu compro os meus itens de confeitaria, eu compro tudo lá. E lá eles ofereciam cursos com um valor bem simbólico e às vezes cursos até gratuitos. Então eu aproveitava todos os cursos possíveis referente à confeitaria para poder fazer. Então quando tinha curso sobre chocolate, eu estava lá, eu fazia. Quando tinha curso de brigadeiro, eu ia para lá, eu fazia. E era perto da minha casa. Então toda semana, quando tinha algum curso gratuito, eu já estava lá, era a primeira a chegar para poder fazer os cursos. Então eu aproveitei bastante esses cursos presenciais. E aí eu pegava um vídeo ou outro na internet para poder aprender também. Mas ainda assim, mesmo vendo esses vídeos, ainda assim foi difícil. E aí eu iniciei com o que eu falei para vocês, né? Com o que eu tinha em casa mesmo. Eu fiz um pequeno investimento, que é o que eu tinha na época, para comprar forminhas, né? Essas forminhas de acetato para conseguir começar a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com trufas, depois eu comecei a fazer ovo de Páscoa. E aí eu peguei essas forminhas menorzinhas para fazer doce fino. E aí eu gostei tanto de trabalhar com doce fino que aí eu fiquei mais nesse segmento. Eu fazia bolos também, eu fazia cupcake, cone, brownie, fui fazendo esses docinhos também. Mas o que me chamava mais atenção eram os doces finos e aí eu comecei a investir mais nessa área. Conforme eu ia vendendo, ia conseguindo cliente, eu pegava todo o dinheiro que eu recebia e fazia investimento. Então eu aplicava em cursos para me profissionalizar. Eu comprei livros, eu comprei outras forminhas, comprei outras ferramentas, utensílios de trabalho, então eu fui fazendo assim. E hoje eu já tenho aí uma gama bem interessante, né, de conteúdos. Já estou até ministrando aulas também para quem deseja entrar, né, iniciar nesse ramo da confeitaria. Então essa foi a minha história aí bem por cima mesmo. Depois eu posso fazer um vídeo contando a minha história desde lá de trás, de antes de eu começar na confeitaria até o momento que eu estou hoje. Esse vídeo ele não é sobre mim, é sobre você. Então vamos iniciar aqui. Eu sou casada, eu tenho 35 anos, eu tenho uma filha linda que se chama Líria, ela tem 5 anos. E tudo que eu faço aqui é por eles e pra eles, então a gente tem que ter um incentivo, né? Eu gostaria de saber de vocês também, se vocês já trabalham nessa área da confeitaria, se vocês têm algum tipo de incentivo, se vocês acabam desistindo porque não tem nenhum tipo de apoio, enfim. Esse segmento de doces finos é um segmento que vem crescendo, sim, a cada ano que passa e cresce cada vez mais. A gente teve aí um período de pandemia que as festas fecharam tudo e aí agora eles começaram a retornar e os casamentos e festas em geral, inclusive eventos corporativos, eles já começaram com tudo, principalmente casamento, que é o foco, é o que a gente tem que focar aqui em relação aos doces finos. Então vamos começar aqui. Eu vou tirar dúvidas de vocês também, se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui pra mim nos comentários. Então, afinal, o que são os doces finos?
Doce fino, ele é basicamente tudo que você utiliza de insumo, de ingredientes, de matéria-prima que sejam de altíssima qualidade. Ou seja, quando a gente vai fazer um brigadeiro, por exemplo, por mais simples que ele seja, a gente fala brigadeiro. Brigadeiro, ele não é um doce fino, eu já considero que ele seja um doce fino desde que você faça com ingredientes de alta qualidade. Um leite condensado de alta qualidade, um creme de leite de alta qualidade. O cacau, por exemplo, ao invés de você utilizar o achocolatado, que muita gente utiliza para fazer o tradicional brigadeiro, ele vem, a história do brigadeiro, ele vem do achocolatado, ele não é feito com cacau, né, o tradicional mesmo. Mas a gente acaba implementando, acaba melhorando, e aí a gente tem esse doce, né, que é o brigadeiro. Ele acaba se tornando um doce fino quando você aplica sempre ingredientes de alta qualidade. Então, quando a gente se refere em doce fino, é aquele doce feito com chocolate. A maioria dos doces finos hoje tem o chocolate. Então, é difícil você pegar um doce fino que ele é doce fino, mas não tenha chocolate. É mais difícil, tem, mas ele é mais difícil. E o brigadeiro, sim, eu considero ele como um doce fino. Muita gente não considera, mas eu considero ele como um doce fino porque a gente agrega valor nele colocando ingredientes de qualidade. Então, quando a gente vai utilizar aí o chocolate para fazer o doce fino, a gente usa o chocolate nobre. A gente não utiliza aquele chocolate pressionado que é o cobertura. A gente utiliza somente o chocolate nobre. Tem algumas pessoas que fazem, sim, eu mesma sou exemplo disso, eu já trabalhei muito com doces finos utilizando o chocolate pressionado. Ele não chega a ser considerado um doce fino quando você utiliza o chocolate pressionado, mas ele é bom para você poder começar, tá? Na live anterior que eu trouxe para vocês, eu falei bastante sobre isso. Para você iniciar, se você não conhece, não sabe fazer a temperagem, você pode sim começar com chocolate pressionado, trazer ele para o seu mundo dos doces finos para você iniciar e saber como funciona, como trabalhar com eles, tá? Mas ele não é considerado um doce fino de verdade. Então, o doce fino, ele é basicamente isso. Todos os insumos, ingredientes, matéria-prima que você utilizar, que você agregar ali, ele é considerado um doce fino, ingredientes de alta qualidade, tá? A gente não vai utilizar aí produtos inferiores, né, que tem uma qualidade duvidosa, e chamar de doce fino porque não tá certo, tá bom? Então, agora que você já entendeu, né, você já sabe o que é um doce fino, quais tipos de doces finos que nós temos aí disponível no mercado? Eu vou dividir um pouquinho a tela aqui, gente, entre eu e o computador, para poder mostrar para vocês aqui alguns tipos de doces finos que eu separei, tá? Então, vamos aqui para a tela do computador. Aqui eu tenho alguns tipos de doces finos que eu trouxe, obviamente que aqui é só alguns, né, tá enxugado. Nós temos infinitas opções de doces finos. Tem um vídeo no canal mostrando pra vocês várias forminhas que dá pra fazer vários tipos de doces finos nela. Então aqui, por exemplo, eu tenho a caixinha, que ela é a caixeta de chocolate. Você pode utilizar ela aberta, pode utilizar ela fechada. Aí nós temos outra versão aqui, que ela é um pouquinho mais achatadinha, mas é a caixinha de chocolate também. Aí nós temos o tipo de mini trufa. Esse aqui já é aquele bombom, o camafeu, que ele é feito com nozes, bombom de nozes. Ele não utiliza forminha, né? A gente faz ele enrolado, faz o bombom de nozes e banha ou no chocolate branco ou no fondant. Eu gosto bastante de trabalhar com chocolate branco e eu acho que fica muito mais gostoso e mais bonito também. Aí aqui nós temos a cestinha de chocolate, que ele é feito com forminha. As forminhas, nós temos vários tipos hoje no mercado. Nós temos a da BWB, que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui no canal também, que ela tem 3 partes, que é a de silicone, a de acetato e a outra parte de acetato também, pra você poder fazer o formato. Ela tem um bom custo-benefício, ela não é cara e você pode começar os seus doces finos trabalhando com ela tranquilamente. Eu comecei com ela, até hoje utilizo bastante. E elas duram muito, gente. Muito, muito mesmo. Aí tem essa versão aqui de cestinha. Nós temos essa versão aqui de mini bolo. Esse mini bolo aqui, ele é o redondo. Trabalhei bastante com ele já. Eu já não utilizo mais ele, porque ele já tá um pouquinho mais antigo. Nós temos uma outra versão que é muito mais bonito, que é quadradinha. Ela acabou ficando na mesmice, sabe? Aí entrou essa outra versão.
ela tá sendo mais utilizada, ela tem um design mais moderno, mais bonito, então por isso essa redonda que eu já não utilizo mais. E aí tem esse outro tipo aqui, que também não é de forminha, mas ele é a Verrine. A Verrine, ela tá em alta, principalmente no ano que vem ela vai entrar. Ela foi utilizada bastante um tempo atrás, aí caiu no esquecimento, muita gente parou de utilizar. Mas, gente, apostem na Verrine. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. As tendências também do próximo ano, aí vocês vão entender. A Verrine, ela é muito bonita e ela tá chamando bastante atenção nas mesas de casamento, principalmente de casamento. Aí esse é um tipo de docinho também que você pode ofertar. Tem essa outra aqui, que tá com cereja, que ela é uma cestinha também, ela é similar a essa daqui, essa branca, só que essa daqui ela é mais achatadinha e ela é mais larga. Aí nós temos aqui também uma outra versão de bombom de nozes, esse aqui é o Camafeu, que também é um bombom de nozes. E aí tem essa outra versão aqui de bombom de nozes, tem esse coração também que eu já trouxe pra vocês aqui como fazer o coração com recheio, dá pra você fazer ele aberto, dá pra você fazer ele fechado, fica incrível. E aí aqui tem mais algumas opções, ó, tem a caixinha, tem outra versão de caixinha, tem um copinho e as decorações, né, as finalizações em cima. Então esses são alguns tipos de doces que existem no mercado, tem outras forminhas também, tem a de pirâmide também, tem a de xícara, tem a de mini copinho, tem outra versão de trufa também, só que são as maiores. Tem várias, tem aquela conchinha também, que é bem legal, principalmente para debutante. Tema mar sai bastante. Então tem inúmeros tipos de doces que a gente pode fazer. E como eu sempre falo para vocês, inovar, tá? Se você sempre inovar com um tipo de doce, um tipo de forminha, você pode trazer aí infinitas possibilidades para ele, infinitas finalizações, tá bom? É só a gente utilizar a nossa criatividade. E aí, agora que a gente já sabe, né, o que é um doce fino, quais são os tipos de doces que nós temos aí no mercado, vou falar um pouquinho sobre o chocolate. Nós temos aí mais de um tipo de chocolate, né? Temos o chocolate nobre, temos o chocolate, que é o chocolate nobre, que ele tem aí o meio amargo, o ao leite, o amargo e o branco. E aí nós temos o chocolate fracionado, que é o chocolate cobertura, que vocês devem conhecer. E tem também o hidrogenado. Esse hidrogenado, gente, ele não deve nem ser considerado chocolate, tá? O fracionado, ele até tem um pouco de manteiga de cacau ali, a gente pode dizer que ele é um chocolate, mas não tanto quanto o chocolate nobre, que ele é feito do próprio cacau, da própria fruta aí o cacaueiro. Então, e aí esse chocolate, né? O hidrogenado, ele é feito, manipulado, né, produzido em laboratório. Então, ele basicamente tem o quê? Gordura, açúcar e corante. Então, ele não tem chocolate na sua composição, nada, zero, tá? Zero chocolate ele tem ali na sua composição. Que é aquele, vocês vão lembrar, né, principalmente da época de infância, quem é da minha época, até um pouquinho anterior, aqueles guarda-chuvinha. É um exemplo clássico, né, que eu posso dar pra vocês, do guarda-chuvinha, que quando a gente era criança a gente adorava, né? Hoje, quando a gente conhece a qualidade, né, o sabor, que a qualidade envolve muito o sabor, textura também, inclusive até a aparência, quando a gente conhece, a gente fala, como é que eu pude comer aquilo, né? Como que eu comi aquele doce? Mas na época era qualquer coisa que tinha açúcar a gente gostava, porque criança é assim. A minha filha adora qualquer coisa que tem açúcar, né? Porque é do tipo da criança gostar de qualquer coisa doce. Aí a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo e vai vendo que o nosso gosto ele vai se refinando, né? Principalmente quando a gente conhece algo com maior qualidade. Então, se você não conhecia nada, você só conhecia aquele sabor guarda-chuvinha, aquilo pra você tá ótimo. Aí quando você passa a conhecer outro sabor, aí aquele guarda-chuvinha, né, já nem tanto, já não é mais qualidade pra você. Então o hidrogenado descarta das possibilidades de você fazer doce com ele, não utiliza jamais, não recomendo de verdade.
Agora, o fracionado, sim, o fracionado cobertura, ele tem um pouco aí mais de gordura, mas ele também tem um pouquinho de cacau na composição. E isso ajuda aí a gente a fazer as casquinhas, fazer algumas finalizações quando é aqueles desenhos mais delicados, que não vai tanto sabor. E nós temos o chocolate nobre, sim, e o fracionado a gente não precisa fazer temperagem, não necessita de fazer temperagem, porque ele tem mais gordura envolvida na fórmula. Então, facilita pra gente, dá mais praticidade, o nosso tempo também, mas o sabor ele não entrega tanto. Hoje nós temos no mercado disponível várias marcas maravilhosas, a Harold mesmo é uma delas, que a Mavaleiro também é muito boa, a Cical também trabalha com a linha fracionada muito boa. Eu gosto de utilizar bastante a Harold, que é a top, e o da Cical também. E assim, o sabor do chocolate deles, do fracionado, cobertura, é muito bom, mas procurem utilizar somente para quando você for fazer casquinha. Vamos supor que você trabalha com cone trufado, você vai fazer a impermeabilização dele, correto? E aí você pode fazer com chocolate fracionado, com chocolate cobertura. Aí se você vai, por exemplo, banhar seu pão de mel, banhar seu bombom, que vai uma fina camada, pode utilizar o chocolate fracionado, que vai te auxiliar aí, vai diminuir um pouquinho os seus custos e vai melhorar aí o seu tempo de produção. Agora, quando a gente fala de doces finos, como eu falei pra vocês, você tá no início, você tá começando agora, pois comece com fracionado sim. Eu não tenho esse preconceito. Eu já recebi muitas e muitas mensagens falando assim, você trabalha com chocolate cobertura, então você não está oferecendo doce fino pro seu cliente, você é mentirosa. Gente, é nesse nível, eu recebi várias mensagens nesse nível, você está mentindo. Eu nunca menti para nenhum cliente meu, eu dou essa opção para ele, eu falo, eu tenho qualidade X e qualidade Y. A qualidade X é assim, você vai pagar menos por causa disso e disso. A qualidade Y é assim, você vai pagar mais por causa disso e disso. Eu falo, não tenho esse problema de falar, e meu cliente super entende. Se ele tá com um valor ali que ele não consegue investir muito, mas ele faz questão de pegar os meus doces, porque eu não mexo na qualidade dos meus recheios. Todos eles são doces finos, são de altíssima qualidade, já conhecem. Agora, eles também conhecem a qualidade dos meus chocolates e a maioria, 95%, fala, eu prefiro o chocolate nobre. E algumas que falam, eu prefiro, porque eu não quero pagar muito, eu não tenho como pagar muito, mas eu faço questão de ter os seus doces na minha mesa, então eu prefiro que você coloque ali, utilize o chocolate fracionado para enxugar um pouquinho o valor, para que eu tenha os seus doces. Então é assim, gente, a gente conseguir ali se adequar, tá? E atender e respeitar o seu cliente, mas eu jamais escondi para ele o tipo de qualidade que eu utilizo. Então agora vocês já sabem, tem esse tipo, o chocolate nobre ele é sim muito mais caro do que o fracionado. E o sabor também, a textura, a aparência nem tanto, porque é praticamente a mesma coisa, você não consegue às vezes nem identificar se você tá com chocolate nobre ou com chocolate fracionado. Mas o sabor, algumas pessoas conseguem distinguir. Se eu comer um chocolate, já aconteceu muitas vezes da pessoa me vender um produto falando que esse chocolate nobre, porém quando eu comi eu já percebi na hora que não era, que era chocolate fracionado. Logicamente eu não vou falar, olha, você tá me enganando, esse chocolate aqui. Não, eu simplesmente não compro mais daquela pessoa, tá? É assim. Então a gente já tem, depois de bastante tempo, eu já tô há uma década trabalhando com doces, aí a gente acaba aprimorando o nosso paladar, então a gente sabe distinguir, inclusive vendendo, as pessoas que vendem leitinho, sendo que não é leitinho. Eu não gosto disso, eu acho isso super errado. Já aconteceu inúmeras vezes a pessoa me vender ninho com Nutella, quando eu vou provar não é ninho e não é nem Nutella, é só um creme de avelã que a pessoa chamou de Nutella, e leitinho, se ela utilizou um leite em pó e tá falando que é leitinho. Eu não falei nada, eu simplesmente só não compro mais com aquela pessoa. Mas enganar o cliente nunca, jamais façam isso, tá? É uma dica que eu dou pra vocês, jamais engane falando que é uma coisa e é outra. Então aqui a gente já sabe agora os tipos de chocolate, tem chocolate branco também. No meu canal tem bastante informação para vocês absorverem, porque se eu for passar tudo aqui nessa aula, nesse vídeo, ele vai ficar bem extenso.
E agora, quais são, né, os eventos aí que se encaixam esses doces? Casamento, né, não preciso nem falar, casamento é o top, até coloquei aqui casamento top, aí depois tem debutante, tem aniversários, eventos corporativos, foquem bastante também em eventos corporativos, porque tá crescendo cada vez mais, o Natal tá se aproximando, a gente pode tentar, ainda dá tempo de você, caso você não tenha trabalhado ainda, não tenha feito nada ainda, dá tempo de você treinar, de você fazer testes em casa e tentar vender para esse público. É fácil? Não vou dizer para você que é fácil. Qualquer coisa que a gente vai iniciar, principalmente no começo, é difícil. Depois, com o tempo, você vai pegando o jeito e você vai entendendo como funciona esse mercado e vai conseguindo fazer os seus acertos. E aí você aprende com os seus próprios erros. Gente, eu já errei tanto, vocês não têm ideia. Eu já errei tanto tentando acertar. E aí é bom, todo erro é bem-vindo, porque a gente aprende, a gente absorve com ele. Aí nós temos o casamento. O casamento é o top do top, não tenho o que falar. Muitas noivas fazem questão de ter os doces finos na mesa. Tem buffets, você pode fazer parcerias com buffets. E eu sempre falo, né? Toda mesa que se preza, ela tem que ter os seus doces finos. Tá? Geralmente os buffets oferecem aí alguns doces tradicionais. Mas, gente, pra mim, a pessoa, ela tem que ter a mesa de doces finos. Não importa onde ela vai fazer, se ela vai fazer num buffet, se ela vai fazer num salão mais simples, se ela vai fazer no sítio, na praia, não importa. Tem que ter ali um cantinho para ela fazer a decoração, né, para fazer as fotos e deixar ali os doces finos. É algo assim que eu não admito que não tenha, né? Tem que ter. Aí nós temos aí, além do casamento, tem debutante, que já não é tanto, né? Eles acabam não fazendo tanto, mas é uma área que a gente também pode jogar e ir atrás de debutantes. Os aniversários, bodas, festa infantil nem tanto. Dá pra você ofertar? Dá pra você ofertar. Geralmente são os mais simples, que você também pode chamar de docinho fino, aqueles de enrolar, como o brigadeiro que eu falei no início. Você também pode ofertar esse doce, porque a festa infantil ele é mais temático, né, de criança mesmo, de super-heróis, de desenhos animados que as crianças gostam, então é um pouco mais enxugado essa parte, é um pouco mais difícil, mas dá pra fazer, porque você consegue fazer bastante doces bem coloridos. Eu fiz no aniversário da minha filha de 5 anos, o tema dela foi Gabi da Casa Mágica, né, alguns de vocês devem conhecer. Então, eu tive que fazer ali muito colorido. Eu fiz um brigadeiro de surpresa de uva, que eu fiz com a base dele, né? A massa foi feita de leite ninho. E eu coloquei uma uva Thompson, aquela uva verde no meio. E eu fiz, gente, as 7 cores do arco-íris. Eu pintei assim, é que eu não tô com ele aqui pra mostrar pra vocês. Eu coloquei todas as 7 cores. E tem também a opção de você colorir o chocolate, tá? Tem no mercado hoje aquele chocolate Rubi, que é da Calebu. Só que a Calebu, ela é uma marca assim muito mais, né, tá lá em cima no patamar. Ela já é muito mais cara. Eu nunca trabalhei, ela também é muito mais difícil de fazer a temperagem, porque você tem que elevar a temperagem, descer, depois elevar de novo. Ela é um pouco mais complicada para trabalhar, mas não é impossível. Só que aí é o tipo do seu cliente, seria um cliente assim mais de classe média mais alta, né? De classe alta, porque o seu doce ele vai simplesmente dobrar o valor. Se hoje você trabalha com chocolate, o chocolate que eu utilizo hoje não tem por que eu não falar pra vocês, até porque em outros vídeos eu já mencionei também, eu trabalho com a Harold, a linha Melkin. A linha Melkin ela é similar com a Garoto. Pra quem não conhece a Melkin, ela é similar com a linha da Garoto. O sabor ali tá bem próximo. Mas entre Melkin e Garoto, eu gosto mais da Melkin. Eles têm ali o chocolate ao leite, tem o chocolate meio amargo, tem o chocolate branco. E assim, os chocolates deles são top, são maravilhosos. É o que eu utilizo hoje, tá? Gosto da Cical também, é muito boa a marca, tá? Da parte de chocolate nobre. E eu também utilizo a linha fracionado deles.
Mas assim, vai depender do seu público, né, do seu cliente, para você poder oferecer um chocolate Calebu, por exemplo, que é um chocolate muito mais caro. E além, né, dos aniversários, nós temos os eventos corporativos que você também pode tentar atacar nesse caminho, porque vai crescer. Tem muitas empresas que estão pensando mais nos seus funcionários hoje, né? Não que não pensava antes, mas hoje eles estão pensando mais no bem-estar dos seus funcionários, na amizade com os seus funcionários. Então, eles estão fazendo mais festas, estão tendo mais festas ali, principalmente final de ano, datas comemorativas como Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia dos Pais. Então, eles sempre procuram fazer, né? Não são todas as empresas, mas uma grande parte das empresas fazem esses eventos corporativos aí com seus funcionários e é esse momento que a gente pode aproveitar essas oportunidades. Bom, agora que a gente já sabe, né, quais são os eventos que a gente tem que atacar, óbvio que o casamento ele tá aí no topo, né, que a gente tem que atacar mais. Aí agora que a gente já sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de forminhas, né, aquelas forminhas, a caminha que vai receber o chocolate. A gente não vai simplesmente colocar os seus docinhos finos ali nas bandejas, nas peças que estão já expostas lá na mesa de decoração. Aí aqui eu tenho algumas forminhas, tem infinitas, gente. Se vocês forem lá dar um Google e pesquisar forminhas para doces finos, vocês vão ver lá uma infinidade de forminhas. Eu trouxe apenas algumas aqui pra gente poder, pra vocês terem uma noção, uma ideia de como são essas forminhas. Esse daqui é um modelo mais rústico, eu já trabalhei muito com esse modelo aqui no passado. Hoje já não tá tendo tanta saída assim, mas sai, de vez em quando sai. Mas antigamente saía bem mais. Tem esse modelo mais rústico, que ele é um estilo tecido, ele não chega a ser papel, ele é mais puxado pra tipo de tecido. Aí eu tenho aqui essa outra opção, que é de papel. Essa opção aqui parece aqueles papel seda, sabe? É muito bonito também. Aí tem essa outra, olha que linda essa daqui, ele utilizou... Essa é tecido, tem esse tipo de tecido aqui embaixo, que eu esqueci o nome desse tecido, que é estilo esse daqui de cima. E tem esse outro aqui que não acredito que seja seda, né? Mas é cetim, que é o cetim imita a seda, que fica bem parecido ali, porque a seda ela é muito cara. E é lindo, gente, é muito lindo. Aí tem essa convencional aqui, que é o que eu utilizo, tanto essa aqui colorida, quanto essa de acetato. Então eu sempre passo para os meus clientes, eu trabalho ou com a de acetato, porque já para vocês poderem saber, muitos buffets, principalmente esses buffets mais chiquinho, né, mais chique, de alto padrão, eles têm, é tudo padronizado. Então, eles fazem, por exemplo, parceria com doceiras, e as doceiras elas têm que entregar os doces finos nesse tipo de forminha aqui. Essa daqui, essa forminha, ela é transparente de acetato. Ela é um pouquinho mais cara do que essa convencional, porém é mais barata do que essas assim de papel, mais rústica, de tecido. Ela é um pouquinho mais barata. Essas outras aqui, elas são mais caras, porque elas são mais sofisticadas. Tem outros modelos também, tem modelo de flor, tem modelo de sol. Tem vários tipos de modelo bem bonito. Aí aqui, essa de papel é a que eu mais oferto hoje, que elas são bem mais em conta. A gente pega em um pacote com 50, por exemplo, paga 2 e pouco, 2,50, estourando no máximo R$3. Então ela tem um custo-benefício muito bom. Aí tem essa daqui de acetato, que ela é um pouquinho mais cara, mas ela tá ali na faixa de, uns 50 unidades, você paga ali R$7, R$8 aproximadamente, tá? Tem local que você consegue pegar em grande quantidade, tipo mais de 1000, por exemplo, aí vai caindo o valor. Também bacana. E aqui, ó, você vê o doce e ele tá nessa forminha de acetato, que é a forminha transparente. O legal da forminha transparente é que você consegue ver o doce em todos os ângulos, você não esconde a beleza do doce, porque o doce fino, ele não é só sabor, ele é beleza também, ele é atraente, ele tem um design diferente, tem vários tipos de design que a gente pode trabalhar com uma única peça de doce, e então dá pra fazer muita coisa. E aí se você, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Não sei vocês,
que já trabalham com doces ou qual que é a sensação que vocês têm, mas eu falo por mim. Esse tipo de forminha aqui, gente, eu acho lindo, 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 lindo. Essas forminhas são, assim, perfeitas, são maravilhosas, porém elas não são práticas. Por que eu falo isso? Elas não são práticas para logística, porque você vai colocar os doces numa caixa. Então, uma caixa que caberia 50 com esse tipo de forminha aqui, com essa vai caber 25. Então, você já não tem uma otimização de espaço. E aí, você vai levar... Então, ao invés de você ter 5 caixas de doce, você vai ter 10. Então, imagine a logística para você levar esse montaréu de caixa com essas forminhas. É claro que, assim, o meu cliente solicita, não tá incluso essas forminhas, eu falo para eles, não tá incluso. Você quer uma forminha diferenciada, você pode escolher do seu gosto. Eu recomendo alguns modelos, passo algumas cores, porque às vezes o cliente, gente, ele não sabe, a gente é que tem que orientar, porque senão vira bagunça, vira, como é que se fala? Vira circo, né? O cliente quer colocar várias cores e não é bem assim, a gente tem que ter harmonia e equilíbrio na festa. Não pode colocar várias cores ali, porque vai ficar igual circo mesmo, né? Não fica legal. Então a gente também tem que saber conduzir o cliente ali com jeitinho, claro, falar com jeitinho, olha, você quer fazer, a gente pode fazer, mas eu oriento a fazer assim, dessa forma, porque é melhor, a gente tem as cores aí pra trabalhar, pra ter uma harmonia, pra ter um equilíbrio. E porque tem cliente que chega e fala, eu quero cor roxa, eu quero cor vermelha, eu quero cor marrom. Ela quer misturar todas as cores do arco-íris e ainda mais pra colocar na mesa e fica um carnaval. Não fica legal. Aí eu penso, é uma festa de carnaval ou uma festa de casamento? Aí eu sempre recomendo que eles me tragam, eles escolhem o modelo, eles me tragam esse modelo e aí eu monto. Coloco os docinhos, que tiver tudo pronto, eu coloco tudo ali. Não tem problema nenhum. Eu recomendo essa daqui que é de papel convencional, que é a que eu trabalho já, sempre falo isso pra eles. Ou essa daqui de acetato. A de acetato é muito melhor, por quê? Porque você consegue enxergar todo o seu docinho, você consegue ver toda a aparência dele, toda a beleza. Então a gente não vai fazer um doce lindo, incrível, impecável, pra ele não ser visto. Então nas mesas, como eu tava falando, né, agora há pouco, muitos buffets de alto padrão, eles não aceitam esse tipo de forminha aqui. Não aceita. E não aceita esse tipo aqui. Eles falam que o padrão, eles têm que seguir, tem que se adequar ao padrão deles. Então, utiliza essas forminhas aqui de acetato, tá? Várias festas que eu já fiz, eu tive que comprar essas forminhas aqui, porque eu já não tinha mais, eu tava utilizando sempre essa daqui de papel. Mas muitos buffets que eu vou pra entregar, eles falam, ó, eu até pergunto pro meu cliente que buffet que você vai fazer, que salão você vai fazer. E aí eu entro em contato com o buffet, ou às vezes a própria pessoa, né, a noiva que vai fazer a festa já me comunica, já fala, ó, o buffet eles preferem que trabalhe com esse tipo de padrão. E é assim, mas eu sempre entro em contato com eles antes pra confirmar. Então, esses são os tipos de forminhas que nós temos. Agora a gente vai falar um pouquinho quem monta essa mesa, né? Essa mesa de doces finos, linda, impecável, né? Como que a gente monta e quem é que vai montar essa mesa. Pode ser o próprio buffet, que tem buffet que não aceita uma pessoa de fora fazer essa montagem. Ou alguém da família também, da noiva, do noivo, alguém da família pode se dispor em montar. Então eu já tive vários e vários casos que alguém da família veio até o meu ateliê para retirar os doces e eles mesmos montavam lá na mesa. Ou eles levavam o responsável lá, a copeira do buffet fazia essa montagem, ou eu mesma vou lá e faço. Eu prefiro, gente, sempre eu mesma fazer. Por quê? Porque eu aqui fiz os doces, eu conheço os meus doces, como que eles estão e como que eles têm que ficar na mesa. Às vezes a gente faz o doce, aí uma outra pessoa vai lá, monta de qualquer jeito, deixa de qualquer jeito. E aí essa culpa cai sobre quem? Não vai cair sobre a pessoa que montou lá, vai cair sobre a pessoa que fez. Então quem vai levar fama é a pessoa que fez, é a doceira, né? Então eu sempre gosto eu prefiro eu mesma ir lá e montar,
mas eu cobro, né, a questão de transporte, né, de logística para levar até lá, o meu tempo também que eu tenho que dispor, gasto de gasolina, mesmo que não seja tão longe assim, a gente tem um gasto ali de combustível para poder levar os doces. E eu sempre tenho que levar alguém comigo também, que eu não consigo dirigir, levar os doces. Já aconteceu de eu ter que dirigir e não ter ninguém para ir comigo para poder levar. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu fui bem devagarinho, os doces ficaram no banco e eu toda hora olhava assim para os doces para eles não virarem. Segurava a caixa também, morrendo de medo, mas eu consegui chegar. Aí eu monto a mesa, eu não vou cobrar um valor absurdo, eu cobro um valor simbólico, né? Porque eu prefiro eu mesma montar, porque aí eu monto, faço as minhas fotos, que servem para entrada no meu portfólio, e eu faço essa montagem. Mas se você não quiser fazer essa montagem, não tem problema nenhum, você vai informar para o cliente, olha, não tem como fazer essa montagem para você. Mesmo assim, você tem que avisar sempre antes, tá? Porque às vezes a pessoa contrata com você, ela contrata tudo, tá? Então sempre faça também um contrato. Como eu falei na live anterior, a gente tem que ter um contrato com o cliente para ter tudo ali, porque o combinado nunca sai caro, né? E aí você pode fazer essa montagem. Se você não puder, você fala, infelizmente eu não posso fazer essa montagem, você vai poder mesmo, você vai querer mesmo contratar os doces comigo, porque eu não consigo ir no local fazer a montagem para você. Aí você se entende com a pessoa e se mesmo assim ela quiser os doces, vocês fecham e fica tudo bem. E para finalizar essa aula maravilhosa, ai que pena que tá acabando, por mim eu ficava aqui falando com vocês sobre doces, mas a gente vai ter aí outros dias, né? São 5 dias aí, né? A semana inteira falando sobre esse assunto, sobre doces finos. Espero que eu tenha, né, tirado bastante dúvida de vocês, ter trazido um norte para vocês também sobre esse mercado de doces finos, que, gente, vale a pena investir. Sim, porque tá crescendo cada vez mais. E se você gosta de estar aí na sua cozinha, de fazer, de mexer, né, com culinária, com a gastronomia, principalmente com doces, você pode, né, entrar nesse mercado sim, e ainda melhor ainda estar perto da sua família, né? Não tem, né? Melhor coisa do mundo é você poder trabalhar em casa, se ajustar, ter a sua flexibilidade, se ajustar, trabalhar aí na sua casa, na sua cozinha, com as coisas que você já tem. Tá? Às vezes o medo da pessoa é esse, eu não tenho nada, como é que eu vou começar? Eu preciso juntar dinheiro para comprar tal coisa antes de começar, eu junto mais dinheiro para comprar outra coisa. Aí a gente fica sempre nesse ciclo e não sai do lugar, tá bom? Que nem eu falei no início, se você for esperar para começar, você não vai começar. Você tem que dar um start agora. Para de adiar seu sonho, seus objetivos. Se você ainda tem muita coisa para realizar, você vai conseguir. O mercado de doces finos, ele é sim lucrativo, mas você tem que se planejar, você tem que saber trabalhar com ele, tá? Temos muitas concorrências? Temos muitas concorrências. Mas isso faz parte, não quer dizer que você não vai conseguir, tá? Então aí, pra gente poder finalizar essa semana aqui com chave de ouro, a gente vai ter mais 4 dias maravilhosos. Eu espero contar com a presença de vocês. Eu tenho certeza que muitas que estão aqui hoje vão continuar comigo nos outros dias. Pode ser que assistam a aula de amanhã e na quarta-feira, os outros dias já não vem. Pode ser que você só assistiu hoje e não é isso que você quer, aí você vai abandonar, vai deixar pra lá, não vai assistir as outras aulas, que é sequência. Eu montei pra vocês essas 5 aulas com todo carinho, com todo o planejamento, então tem uma sequência certa pra poder passar pra vocês. É lógico que não dá pra passar tudo, é muita coisa, gente. Doces finos, sobremesas, confeitaria, é um nicho muito, muito vasto, é muito grande, dá pra você trabalhar com muitas coisas, com personalizados, por exemplo. Tá? Então não dá para abordar tudo isso em uma única semana. Então eu vou tentar trazer para vocês o máximo que eu conseguir, o máximo que eu puder aqui para vocês, tirar a dúvida de muitas de vocês que vocês têm de como começar, o que eu preciso para começar. Você não precisa de praticamente todas as ferramentas para começar na confeitaria. Basta você ter, que eu sempre falo, força de vontade, foco. E você tendo ali um fogãozinho, uma geladeira, um micro-ondas,
simples, uma panela, uma espátula. E na época que eu comecei, nem espátula era colher mesmo. Então meu brigadeiro grudava tudo. A panela que eu fazia não era aquelas panelas com fundo grosso, eu fazia com panela fina também, ficava tudo grudado, empelotado. Ai, gente, nossa, se eu for contar tudo que aconteceu, mas é assim, a gente vai sempre vendo o que a gente errou e o que a gente pode aperfeiçoar. E o meu trabalho aqui é esse, poder ajudar vocês, trazer vocês para esse mundo também, porque é um mundo que você pode trabalhar da sua própria cozinha, com as ferramentas que você tem, com os utensílios que você tem. E basta ter força de vontade, foco, e você quer e você vai conseguir, tá bom? E o que vocês precisarem, eu tô aqui do outro lado, eu vou ajudar. Tem o meu Insta também, que vocês podem me mandar mensagem, eu respondo vocês sempre que precisar. Ah, Fê, eu tô com dúvida em determinada coisa. Ah, Fê, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Ah, Fê, que marca que eu compro de tal insumo? Ah, onde eu consigo embalagem tal? Eu vou dando todas essas dicas pra vocês, tá? O meu Insta é @FernandaMassa_Doces-Finos, que é o meu nome e sobrenome, Doces Finos, que é a área que eu amo trabalhar, que eu gosto de trabalhar. E eu quero passar esse amor que eu tenho pelos doces pra vocês também. Então agora, pra gente finalizar, né, fechar com chave de ouro, quais são as tendências aí para o ano de 2024, para o ano que vem? Quais são essas tendências? Vamos apostar aí em formatos inovadores. Eu mostrei pra vocês aí alguns modelinhos somente, né, tem muitos, de tipos de doces. Então nós temos a caixinha, nós temos o copinho, nós temos o mini bolo de andar, nós temos a mini trufa, nós temos a xícara, enfim, tem a gota também de chocolate, tem a conchinha também, tem muitos doces. Então, formatos inovadores. Com um tipo de doce a gente pode fazer 10, por exemplo. É só a gente ter criatividade, olhar para o doce e ver o que mais eu posso fazer naquele doce. Eu já fiz muito disso. Eu entrava no meu ateliê e falei, o que eu vou inventar agora? Essa semana mesmo eu inventei um doce com coco queimado, que eu até lancei semana passada. Eu lancei um vídeo mostrando como é que eu faço um docinho de coco. Eu vou fazer e se ficar bom eu vou ensinar também os meus inscritos aqui do canal, para eles aprenderem também a fazer esse tipo de doce. Então é inovar, tá? Se a gente trouxer algo diferente, inusitado, algo que seja assim, diferente de tudo que você já viu, de tudo que as pessoas já têm costume de fazer, não fica na mesmice, ai, sempre os mesmos doces, ai, os mesmos tipos, ai, cansei. Aí a pessoa até cansa, né? Agora, se vê um doce diferente, nossa, que diferente. E assim, um docinho simples que a gente consegue transformar em um doce exuberante, um formato incrível, um doce dos deuses. E aí, além dos formatos, a gente investe também nos sabores marcantes. As pessoas também já estão cansadas da mesmice, como eu falei. Estão cansadas de sempre receber o mesmo sabor. Então, quando você consegue surpreender o seu cliente naquilo, nossa, como é que você fez isso? Colocar algum toque especial em determinado sabor. A gente vai aprender na sexta-feira a fazer um brigadeiro de laranja. Gente, brigadeiro de laranja. Vocês vão se surpreender de como é simples fazer e como ele fica gostoso. Claro, partindo das dicas que eu vou passar pra vocês enquanto a gente fizer a receita. Porque vocês têm que seguir as dicas também, não adianta só colocar laranja ali pronto. Tem a questão da textura, a maciez. Então, qualquer pessoa que provar o seu doce, ela tem que falar, nossa, ela tem que ser impactada por esse sabor. Então, além dela ter um visual diferente, um visual inovador, formato diferente, ela vai ter ali um sabor marcante, um sabor diferente que ela nunca provou antes. Então, a gente tenta trabalhar nisso. Eu gosto muito de trabalhar nisso, em formatos diferentes e sabores marcantes, que é para você ter um diferencial. Você não ser considerada só mais uma no mercado. Ah, é só mais uma fazendo doce. Não, você tem que ser a pessoa que faz doce fino. Ah, mas o doce dela é diferente. O doce dela tem um sabor, uma aparência diferente. E aí você vai agregando valor ali para os seus clientes, para os seus doces e para você mesmo, para você se tornar uma profissional aí, ó, de mão cheia.
E aí nós temos aí a aparência, nós temos aí o sabor, e aí você pode também tentar trabalhar com cores mais vibrantes. Nós temos aí, gente, tem tanta opção de corantes. Eu falo bastante na minha formação sobre os corantes, tá? Nós temos corantes para chocolate, nós temos corante para chantilly, nós temos aí corante para ganache, tem aqueles glitter, os perolado, o rosé gold, nós temos o pó também para você fazer a pintura do chocolate. Então, assim, é uma temos assim infinitas opções pra gente deixar o nosso chocolate diferente. Então, por exemplo, você pega uma caixinha de chocolate, um copinho que seja, uma xícara, e você vai fazer, né, ele com chocolate ao leite, por exemplo, e vai passar uma cor dourada, um pó dourado, vai ficar parecendo ouro. Então tem muito disso, principalmente em casamento e bodas de ouro, né? Que tem a ver mais. Aí você pega o pó e você vai colocar nos seus doces, você vai pintar. São pós comestíveis, são seguros para consumo e você vai ter um doce bem diferente. Então vamos trabalhar também com cores mais vibrantes, essas cores mais bonitas, mais diferenciadas, para fugir um pouco também, como eu falei, da mesmice, da pessoa falar, é sempre os mesmos, é a mesma coisa, já tô cansada disso. A gente sempre inovar, tá? E apostar em sobremesas. Lembra que eu falei que eu mostrei os tipos de doce que tem a verrine? Aquele potinho de vidro? Você não precisa fazer necessariamente no de vidro. Você pode fazer naqueles de acrílico, né? Que é o de plástico. E, gente, vocês conseguindo montar... claro que vocês têm que utilizar aqueles transparentes. Não utilize o colorido, que não tem nada a ver, principalmente com festas de casamento. Na infantil você pode até utilizar, mas aí você tem que mostrar o doce. Você vai fazer um doce ali com várias camadas, uma mousse, por exemplo, uma mousse com frutas. Super combina agora no clima de verão, combina bastante você fazer no calor. Você faz aquelas mousse bem geladinha e coloca alguma fruta em cima. Ou algum recheio feito em panela mesmo, que é o de brigadeiro. Nossa, pensa, fica muito, muito bom. E aí você utiliza as frutas da época, uma framboesa, uma cereja, um mirtilo. Você pode utilizar também as oleaginosas também. As oleaginosas estão bem alta. O damasco, que combina bastante, que ele tem aquela cor alaranjada, que dá aquele destaque, aquele tchan na mesa. Então, procura utilizar. E aí, essas partes de cores também que eu tô falando, entra naqueles de cores mais vibrantes, tá? Então, a gente não tem aí somente as partes dos pós, dos corantes para chocolate. A gente também pode trabalhar com essas cores mais vivas. A cereja, ela é bem vermelha. Nós temos aí aquela frutinha, o goji berry, que ele é mais vermelhinho, ele é mais... não sei se é mais bordô, que ele é um vermelho mais puxado pro vinho, né? Ele é mais escuro. E aí tem o pistache, que é o verde, tem o damasco, que é aquele laranja vivo, a cereja, eu já falei, tem aquele physalis, que em outros estados aí ele tem vários nomes. O physalis, que é aquela frutinha laranja, amarela, né? Seria mais amarela, laranja. Agora não sei, gente. Eu acho que ele é mais laranjinha, né? E aí tem aquela folha lá e fica parecendo coqueiro quando você deixa a folha assim aberto. Eu tenho costume de fazer ele bem torcidinho, ele fica lindo também. Você pode colocar aí nas verrines. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, o que eu tava falando pra você. Aqui, esse aqui que é o physalis, ó. É mais um laranjinha, né? E aqui a cereja, a verrine, aqui a gente pode utilizar. Aí tem esse tipo que parece aqueles vasinhos de vela e daquelas plantinhas lá, como é que chama aquelas plantinhas? Cactos. Nossa, esqueci o nome dessas plantinhas, gente. Essas plantinhas aí estilo essas de cactos, que tem esses vasinhos. Suculenta. Suculenta, isso. E você pode utilizar, tem outros formatos também de potinhos de vidro, mas como encarece muito, essas assim, essa por exemplo aqui, essa daqui de estilo vela, vasinho, ela não é cara, tá? Ela tá saindo, tá vendendo muito, tá utilizando muito em festas de casamento. Então aqui pensa que você pode, já vi mesas de casamento que só tinha ela.
não tinha outro doce, só tinha esse vasinho, mas aí a pessoa, claro, inovou, ela fez vários tipos de sabores, ela não ficou somente num sabor, não fixou somente num sabor, eu acho, se eu não me engano, tinha uns 8 sabores diferentes. Pensa, a mesa inteira só com esses vasinhos de recheio. Aí ela colocou vários recheios, dá pra você brincar e fazer várias camadas, mesclar. É sempre legal fazer 2 sabores, pelo menos, tá? Porque como é pequenininho, não tem como você ficar brincando muito. Você pode colocar aí uma camada de um sabor, outra camada de outro sabor, ou até mantém o mesmo sabor, só que você coloca alguma coisa no meio. Por exemplo, você vai faz um brigadeiro branco e coloca pistache ou pedaços de damasco, e aí depois você fecha com brigadeiro branco. Aí fica esse contraste, né? Essa diferença de cor, para não ficar tudo branco ou tudo só marrom por causa do brigadeiro. Enfim, dá pra você brincar bastante. Então a gente tem aí grandes possibilidades, tá? Doce fino, você tem inúmeras possibilidades. Tem como trabalhar com vários tipos de doces, inovar, colocar a sua essência ali, o seu jeitinho de fazer, com as opções que nós temos disponível no mercado. A gente tem muita coisa disponível. Você pode colocar plantas também, claro, comestíveis, né? Tem aquelas rosas, né? As flores que são comestíveis. Tem a hortelã também que você pode colocar. Você pode trabalhar bastante com erva doce, com as frutas, abacaxi, mirtilo. Você pode trabalhar com geleias, inúmeras opções de geleia. Geleia é legal porque ela dá um sabor interessante. Você pode aplicar a geleia para quando você fizer um recheio cítrico, por exemplo. A gente vai fazer um recheio de laranja, né, na sexta-feira. Aí, quando você fizer um recheio de abacaxi, quando você fizer um recheio de limão, essas mais cítricas você pode incluir as geleias ali. Elas são super bem-vindas e elas têm uma durabilidade incrível. Você faz, na minha formação eu ensino a fazer 3 tipos de geleia. Eu ensino a fazer a de morango, a de frutas vermelhas e a de abacaxi. Então a gente tem aí as minhas geleias artesanais, elas duram 30 dias, tá? Então você pode fazer uma quantidade aí e reservar. Claro, você tem que fechar muito bem, tem que deixar ela bem seladinha, armazenar em geladeira e retirar somente uma quantidade que você vai utilizar nos doces. E a geleia você tem que aplicar aí próximo da data que você for levar, né? Que você for entregar os doces, de preferência até no dia que você for entregar ou um dia antes. Enfim, a gente consegue trabalhar aí com inúmeras opções. Aí, além das cores vibrantes, que a gente estava falando, apostar em sobremesas, nas verrines. Então, pode apostar bastante nas verrines. Procura aí, pode colocar no Google também, verrines, sobremesas em potinhos. Aí tem uma infinidade de opções para vocês poderem trabalhar, tá? Bom, gente, eu espero muito que essa aula... Eu tentei correr o máximo possível aqui para essa aula não ficar muito extensa. E amanhã estaremos aqui de volta com outro conteúdo. A gente vai falar sobre as lembrancinhas. Eu quero deixar bem claro aqui com vocês sobre as opções de lembrancinhas que a gente pode trabalhar, as embalagens que a gente vai trabalhar com ela. Então, vai ser uma aula bem produtiva também, bem legal. E se você pode incluir, né, que às vezes a pessoa... Fê, eu tô trabalhando com os doces, mas eu acho que eu não vou incluir lembrancinha porque eu não vou conseguir dar conta. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Então eu espero você aqui amanhã. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários aqui embaixo, tá? Eu vou adorar responder vocês. E já aproveita, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. E qualquer coisa que vocês quiserem me falar, quiser contar a experiência de vocês também, pode ficar à vontade. Sejam todos muito bem-vindos para quem tá chegando agora. E é isso, gente. Espero mesmo de coração que eu tenha esclarecido muitas dúvidas, que eu tenha trazido algum norte para vocês, tirado algum medo de vocês, que de repente vocês tenham aí de medo de começar por conta de algum motivo. E se quiser se abrir comigo, falar, conversar sobre alguma coisa, pode me chamar lá no Insta, que vai ser o maior prazer conversar com vocês, tá? Um beijo grande no seu coração. Fiquem com Deus. Eu espero vocês aqui amanhã, tá? Obviamente que não vai ser todo mundo que assistiu hoje que vai assistir amanhã, mas eu espero os que estão mais comprometidos a estarem aqui comigo amanhã, tá?
Beijo, gente. Tchau, tchau.